mas não encontraram nada, querido. Então ele ressuscitou. Porque assim como lá em Efésios 4:9 diz assim, que ele desceu às regiões inferiores da terra, no versículo 10 diz assim, e aquele que desceu, subiu acima dos céus, ele não ficou lá. Ele não ficou lá, querido. Percebe? Satanás iria chegar dentro de Deus e falar, olha, ele não pode ressuscitar porque nós encontramos o pecado nele. E é um direito legal, porque o Senhor Deus baixou uma lei. A lei é o seguinte, o salário do pecado é morte, ele vai ficar na morte. É um direito legal. Sem chance, não acharam nada em Jesus. A morte não pôde retê-lo, a morte não pôde segurá-lo. E eu vou lá para Apocalipse, capítulo 1, verso 8. Ele diz assim, eu sou aquele que vive, estive morto, mas estou vivo pelos séculos dos séculos, e eu tenho a chave da morte e do inferno. O Cordeiro é perfeito, querido. Eu posso dar o melhor, sabe? Mas eu me apego ao meu Cordeiro Pascal. Ele é sem defeito. Ele é sem defeito. Glória a Deus por isso. Vamos em frente, versículo 7. E o guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão o sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerem. Naquele dia, comerão carne assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas comerão. Não comereis dele nada cru nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis até pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-eis a fogo. Muito bem. Nós já temos aqui em casa, o cordeiro é perfeito. E agora eu teria que imolar o cordeiro, pegar o sangue do cordeiro e colocar do lado de fora da porta. Mas quem disse para fazer isso? Quem falou isso? Moisés. Deus falou para Moisés e para Arão. Percebe? Então eu estou aqui no ambiente familiar, eu, minha casa, mais os vizinhos. Eu fico imaginando, quem mandou fazer isso? Ah, foi Moisés. Moisés, aquele que fugiu há 40 anos atrás aqui, é ele que está dando essas regras? Então, querido, o que estou sugerindo aqui? O princípio da obediência por fé. Que você tem vários motivos para não obedecer. Obediência por fé. Você vê esse termo lá em Romanos capítulo 1, verso 5. Obediência por fé. A primeira Páscoa precisava de obediência por fé. A primeira vez que está acontecendo isso. Obediência por fé. Eu já tenho o cordeiro sem defeito. Ele precisa ser imolado. Pegar o sangue e colocar na porta. Todo esse movimento, e ainda tem outras coisas que eu nem entrei aqui, né? As ervas amargas, o pão, a mulher que tinha que fazer pão sem fermento. Precisava de obediência. Obediência. Sabe, querido, até hoje, a obediência tem um resultado, a desobediência tem outro. Sempre foi assim e vai ser assim. A obediência sempre vai ter um resultado, diga-se de passagem. É um resultado positivo. A desobediência sempre vai ter um outro resultado. Por que eu estou assim? Por que eu estou devendo até aqui, não sei o que eu faço? Por que, viu? Desobedeceu, não tem como, né? Semeou aquilo, vai colher. É claro que nós contamos com a graça de Jesus, que vem e Ele nos leva, sempre há tempo de recomeçar. Sempre há tempo de começar
mas isso aqui não faz sentido. Passar sangue, que negócio é esse? Não faz mesmo sentido. Pedro estava pescando a noite toda com seus colegas sócios de pescaria, não pegou nada. Chegou no outro dia de manhã, Jesus usou o barco dele como púlpito, aí falou: Pedro, agora faz o seguinte, joga a rede ali. Pedro falou: ô mestre, com todo respeito, quem entende de pesca aqui sou eu, nós passamos a noite toda. Não faz sentido jogar a rede aqui na praia. Pois é, sobre a tua palavra eu vou lançar. Obediência por fé é não esperar que faça sentido. Você vê na palavra de Deus. Um herói de guerra chamado Naamã era herói de guerra, considerado pelo rei e tal, mas era leproso. Fica sabendo que tinha um profeta lá, um Eliseu, e ele reluta, vai até Eliseu, porque Eliseu tem palavra de Deus e tal. Ele pensou que ia chegar até Eliseu ia pôr a mão na cabeça dele, fazer uma oração forte, ia curar a lepra dele, e ele ia até dar uma recompensa para Eliseu. Eliseu nem recebeu o Naamã. Falou: fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão. Ele falou: não faz sentido. Obediência por fé. Sabe aquilo que não faz sentido para você? Não faz sentido. Aquelas conversas que você ouve com seus professores de faculdade mostram para você que a sua fé não faz sentido. A Arca de Noé não faz sentido. Tem algumas partes aqui da Bíblia que não faz sentido, viu, querido? Isso daqui não é, tá? Eu creio pela fé. Pronto. Eu creio porque creio. Mas é um absurdo, eu fico com absurdo. É loucura, pois é mesmo. Aquela primeira Páscoa precisava ser obedecida. O que está em xeque é vida ou morte do primogênito. Até hoje é assim. A obediência nos traz vida. Desobediência leva à morte. Ou morte financeira, ou morte de qualquer área da nossa vida. Obediência por fé. Sangue do lado de fora. No versículo 13 diz que quem é que iria ver o sangue? Quando eu passar e eu vir. Quem vai ver o sangue? Deus vai ver. Né? Você passa o sangue lá fora, você entre, fecha a porta e não sai daqui. Eu não marquei o versículo, mas está aqui mesmo no capítulo 12. Diz assim: não saia daqui até pela manhã. É fácil, querido? E a curiosidade? Abra a porta, pai, que eu quero ver se deu certo. Não saia daqui até pela manhã. Do lado de fora está o sangue. E aqui dentro da casa, o quê? Obediência. Falou para fazer assim, eu vou fazer assim. Não questiono Deus. Por quê? Por que Deus? Eu obedeço pela fé. Eu obedeço pela fé. Do lado de fora tem o sangue. Não é o nosso assunto, mas deixa eu falar aqui do sangue. O sangue do Cordeiro. O sangue de Jesus. O sangue que Jesus verteu, querido. Depois você vai estudar quantas vezes Jesus verteu o seu sangue. A primeira vez foi no Getsemane. Sangue. Lá no monte, enquanto ele orava, sangue. 7 vezes ele verteu sangue, tá bom? O que eu quero dizer é o seguinte: o sangue de Jesus é uma redundância ali, né? Os professores de português me desculpem aqui. O sangue de Jesus é uma realidade real. O sangue de Jesus foi uma realidade material. O sangue de Jesus foi uma realidade concreta, sangue sangrando. Ele verteu sangue. Sangue é vida. Jesus não deu o rim dele, não, ele deu sangue, ele deu a vida toda, esvaziou. O sangue de Jesus foi uma realidade. Os cravos, a coroa, a chicotada, foi sangue mesmo. E doeu. Pergunta: este sangue vale para hoje? Vale ou não vale?
peço explicação, eu creio pela fé. O sangue de Jesus hoje é uma realidade espiritual. Eu estava há um tempo atrás, uns 10 anos atrás, lá na igreja, e tinha uma roda de oração. Era uma reunião de oração. Reunião de oração sempre tem um gato pingado. Uma rodinha assim, íamos orar. E dali onde nós estávamos, na roda, a gente enxergava a Avenida São Paulo, a calçada da igreja lá. Daqui a gente enxergava lá. Tudo bem? Quem já passou por lá lembra. Tá? Estamos aqui, em uma roda para orar, e daqui a gente enxerga os carros passando lá, e o portão está aberto. De repente entra um sujeito na reunião de oração. Entra, e sentou perto de mim aqui, né? Vamos lá. E falou, sabe o que? E começou a contar a história. História que ia para Curitiba, e a minha filha dele. Eu fiz um pacto com o demônio. E eu não posso chegar perto da minha filha, mas eu quero ir lá só para ver de longe. E começou a mostrar o pacto que ele fez. Eu não entendo disso, né? Eu não entendo esse negócio, né? E daqui nós enxergávamos lá o portão da igreja, lá uns 15 metros. E ele conversando comigo e olhava para lá. Conversava e olhava. Eu falei, o que está acontecendo? Ele falou, sabe o que é? Eles estão tudo lá na porta, olha, os seguros. Estão tudo no portão, dando risada de nós, dando risada de vocês. Eu falei, é mesmo? Eu sou bobão, até agora não entendo muito disso. Quando preciso aprender com meus irmãos pentecostais, sabe? Então, eu falei, é mesmo? Ele falou, estão dando risada de vocês. Eu falei, então, por que eles não entram aqui? E ele disse assim, ele não entra porque tem muito sangue. Eu não entendo, querido, eu não tenho explicação. O sangue de Jesus é uma realidade espiritual. Espiritual. Nós precisamos da obediência que tem origem na fé. Fé na palavra de Deus. Fé na palavra de Deus. Fé naquilo que a palavra diz. E cá para nós, queridos, vocês conhecem muito bem a palavra. A palavra fala tanto, não fala não? A palavra fala sobre perdão. Eu preciso obedecer por fé. Porque tem certas situações que é impossível perdoar, e é mesmo. Você precisa decidir perdoar. Decidir. A palavra fala sobre oração, fala sobre a importância do seu momento secreto com Deus. Esse momento aqui é muito bom, muito importante, mas não substitui o seu momento pessoal com Deus. Você não precisa de mim, não precisa de ninguém. Você e Deus precisa ter momento com Deus. É o seu lugar secreto com Deus. A palavra de Deus fala tanta coisa, eu falo, não. Ela vai falar sobre as prioridades, busca o Senhor, depois você busca outras coisas. Você conhece disso, fala sobre casamento, o papel do marido, o papel da esposa, fala sobre murmuração, oh Senhor, fala sobre gratidão, fala sobre o jejum, vai falar de tantos assuntos, sobre intercessão por esse Brasil, por esse mundo, fala sobre ansiedade, fala tanto. Eu estou cuidando de pessoas enfermas agora. Minha mãe, 93 anos, minha irmã e tal. Já estou nessa fase, sabe? Que de repente fico ansioso, falo assim, Senhor, e quando chegar a minha vez, quem vai cuidar de mim? Aí Deus fala, calma, Jorge. Não fique ansioso. Eu mesmo, olha isso daí uma vez. Está entendendo? Eu preciso de obedecer por fé. Sabe por quê, querido? Todos nós temos a capacidade de acumular informações, acumular ensinos bíblicos que são importantes. Nós acumulamos todas essas informações. Eu estou dando aqui informações. Nós temos a capacidade de acumular informações, instruções bíblicas. E essas informações, queridos, que nós temos da palavra de Deus, elas precisam revolucionar a minha maneira de pensar, de enxergar as coisas. Precisam revolucionar cada vez mais a minha maneira de pensar, a minha maneira de enxergar o que está acontecendo no mundo, a minha maneira de crer. Toda essa informação da palavra de Deus precisa revolucionar a minha vida. Não é à toa que
Paulo falou assim lá em Romanos capítulo 12, rogo-vos, por favor. Não foi que ele falou lá? Romanos capítulo 12, verso 1, né? Que vos apresenteis vossos corpos e transforme a sua mente pela renovação da palavra. Então, queridos, como é que essas instruções da primeira Páscoa podem salvar o primogênito? Se tiver obediência por fé, que o anjo vai passar. O anjo vai passar. A vida e a morte está aí. A obediência ou a desobediência. Então eu preciso aprender a viver em comunidade, aprender oferecer o meu melhor, me apropriar do meu cordeiro pascal. Ele é perfeito. E a obediência é inegociável. A obediência que tem origem na fé. Se Deus falar para você, olha, faz isso, vai fazer. Eu quero que você vá conversar com a pessoa. Eu quero que você agora passe a ajoelhar aí, como nós fizemos. Faz isso sozinho. Experimenta fazer isso sozinho, madrugada, assim. Mas como é? Experimenta. Obediência por fé. E por último, querido, versículo 11. Desta maneira comereis, lombos cingidos, sandálias nos pés, cajado na mão, comereis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquele dia passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora. Amém, queridos? E o último princípio que eu tiro aqui nesse texto é o princípio da urgência. É urgente, é hoje, é essa noite. Ninguém vai dormir de pijama, pantufa, não, vocês vão dormir assim, preparado, porque é hoje. É hoje, é urgente, não tem esse negócio de encostar, amanhã eu faço, amanhã eu vejo o cordeiro. Não, é hoje, vai passar o anjo destruidor. A Páscoa é hoje, é urgente. O que isso tem a ver com a gente? O que isso tem a ver conosco? Tudo, não é mesmo? É urgente. É urgente, querido. Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto ele está perto. Eu leio isso daqui e eu falo, opa, tem algo implícito aqui, não tem não? Buscai ao Senhor enquanto se pode. Então quer dizer que vai ter uma ocasião que não vai dar para achar? Vai ter sim. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invoque Ele enquanto Ele está perto. Quer dizer que um dia Ele vai estar longe? Vai. É urgente para quem? É urgente para aquele que não nasceu de novo. É urgente para o incrédulo, a gente fala assim, não é? É urgente para aquele que não tem a certeza da salvação. É urgente, a salvação é urgente. Busque ao Senhor enquanto dá tempo. Busque a palavra enquanto você tem. É urgente. Procure memorizar alguma coisa aí, porque pode ser que amanhã não tenha mais. Basta uma lei vir de cima para baixo, proibindo isso aqui, pronto, e daí? Nem o celular vai ter. Espero que não chegue isso não. Mas é urgente. Percebe o princípio da urgência? A urgência para quem não tem Jesus para ter. Receber Jesus. Mas não é só para quem não tem Jesus. É urgente também para aquele que já tem. Para a igreja de Jesus. Efésios 5,14, Paulo fala assim: desperte, você que dorme. Desperta, tu que dormes. Desperta. É urgente, querido. Vivemos em dias de... Precisamos
cristão, tem a vida, mas está na UTI, parece que tem duas canoas, aquela coisa, não? Tem duas canoas. Não, é urgente, é urgente. Jesus falou assim em Apocalipse 3, você conhece o texto? Eis que estou à porta e bato. Fala para quem? Para quem? A igreja. A igreja da Laodiceia, somos nós, é o período que nós vivemos. Eis que estou. Jesus está onde? Você crê nisso, querido? Que em muitas comunidades, não é nosso objetivo aqui mencionar nada não, mas muitas igrejas, Jesus está fora. O que tem aqui é mensagem para reforçar o teu ego, glorir o teu ego, dizer que você é forte, que você é capaz, e tudo, e tem tudo, tem show, tem tudo, menos cruz. Não fale de pecado para criança, não fale de pecado para criança. Deixa eu me lembrar agora, semana passada, uns 10 dias atrás, cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. Secretaria de Educação baixou uma orientação para os professores. Agora, antes da Páscoa, tá? Olha, nós orientamos que nessa Páscoa vocês não trabalhem essa questão de morte e de Jesus. Páscoa sem Jesus, Pouso Alegre. E tem igreja sem Jesus também. Desperta, tu que dormes. Eu não me alegro com isso, tem que interceder. Senhor, abre o olho. Assim como meu olho, o Senhor está abrindo meus olhos cada vez mais. Senhor, abre meus olhos, Senhor. Desperte-se, pessoal. Está gastando tanta energia, tanto tempo com coisas, com programações diversas. Oh, Senhor. Agora, o resultado daquela obediência, o resultado da obediência, o resultado da obediência por fé, o resultado do sangue do Cordeiro, o resultado da cruz, qual é? É esse. O anjo da morte vai passar, e não haverá entre vós praga. Onde não tem sangue, morte. Onde tem sangue, vida. Jesus falou assim: olha, eu vim para dar vida. E vida, e vida. É vida, querido. É vida. O ladrão é quem vem para matar, para roubar, para destruir. Jesus veio para dar vida. Vida em abundância. E eu quero que um dia ele fale assim: olha, para mim e para você. Tá bom, venha aqui, bendito do meu Pai. Venha, bendito do meu Pai, entre na posse do reino que está preparado para você desde a fundação do mundo. Tem algo preparado para você, querido. E agora isso aqui não é mensagem positivista, não. É palavra de Deus. Você que é nascido novo, você que tem ao Senhor, tem algo preparado para você e para mim. Bem-aventurado. Apocalipse 22 diz assim: olha, bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito, à árvore da vida, e entre, tomar posse, entre pelas portas. Amém, queridos? Amém. Você crê na vitória de Jesus na cruz? Amém. Claro que ele é vitorioso.
Crê nisso? Amém. Assim seja, querido. Assim seja. Essa Páscoa toque o nosso coração. Sensibilize o nosso coração. Eu peço que o Espírito Santo, eu peço que o Espírito Santo me leve a ficar sensível à palavra dele. Amém. Eu preciso aprender a chorar na palavra de alegria. Toca, Senhor, as minhas emoções. Eu ouço isso faz tanto tempo, eu não quero que isso seja apenas uma história. Toca, Senhor. Em nome de Jesus. Amém, querido.